peças complementares para medição? É. É bom mesmo, porque elas são fundamentais para o controle trigonométrico. Controle trigonométrico? Não precisa assustar não, você vai entender direitinho, esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender a fazer medição com peças complementares e vai aprender quais são as fórmulas usadas nessas medições. Hoje vamos dar uma de cientistas? Cientistas? O cientista não faz, por exemplo, o controle de temperatura numa experiência? Então, hoje nós vamos fazer um controle também, só que trigonométrico, não é? De certa forma, você tem razão. E você fique de olho nesse laboratório, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Agora eu quero ver como é que se faz para medir uma peça como essa aqui, ó. Uma peça como essa aqui não pode ser medida diretamente por causa da sua forma. Para medir, a gente precisa contar com a ajuda de uma peça complementar. E é por isso que a gente precisa conhecer a medição com peças complementares. Imagina uma coisa. Quando a gente precisa medir o nível do óleo do carro, não dá para entrar lá dentro porque o acesso é muito difícil. Mas a vareta, nesse caso, ajuda a gente a fazer a medição. Algumas coisas são impossíveis de se medir de maneira direta. É o caso de algumas peças, como as peças prismáticas ou as chamadas de revolução. Sem as peças complementares, seria praticamente impossível medir os ângulos de um prisma com rasgo em V, as superfícies dos calibradores cônicos ou dos parafusos. As peças complementares mais usadas nessa medição, Ângela, são essas aqui, ó. Cilindro, a esfera e a meia esfera. Esses instrumentos, eles são de aço temperado e retificado. Eles são duráveis e de medida conhecida. São usados na medição indireta de ângulos, principalmente na medição externa e interna de superfícies cônicas. Aqui estão sendo usados cilindros para medir o ângulo de um cone macho. Já aqui, a gente pode ver a utilização de esferas para medir o ângulo de um cone fêmea. Outra vez o uso das esferas. E aqui o uso do cilindro para a medição do diâmetro primitivo de uma rosca. Já entendi. Só com as peças complementares é que podemos calcular os valores angulares de algumas peças. Mas a medição com peças complementares tem como base de cálculo duas relações trigonométricas elementares. Nossa, até rimou. É mesmo, rimou. Mas a rima mesmo é a aplicação dessas duas relações trigonométricas nesse triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, em que alfa é um dos ângulos agudos, vamos ter que seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a A dividido por C. A outra relação trigonométrica é tangente de alfa igual ao cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. Então, tangente de alfa é igual a A dividido por B. Caio, eu quero que você entenda tudo isso bem direitinho. Mas está um pouco enrolado ainda, né, Sofia? Mas a gente vai desenrolar. É o seguinte, agora com as fórmulas que a gente viu e sabendo que A é igual a 20 milímetros e B igual a 40 milímetros, eu quero que você calcule C, seno alfa e tangente alfa. Seno, tangente? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Para descobrir o C, eu sei que C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então C é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. C igual a raiz quadrada de 400 mais 1.600, o que dá a raiz quadrada de 2.000. E a raiz quadrada de 2.000 é aproximadamente 44,7. Agora, para descobrir o seno de alfa, eu tenho que lembrar que ele é igual a A dividido por C. Seno de alfa, então, é igual a 20 dividido por 44,7. Seno de alfa é aproximadamente 0,4472. Agora só falta descobrir a tangente de alfa, que é A dividido por B. Então, 20 dividido por 40. Logo, a tangente de alfa é igual a 0,5. O processo de medição com peças complementares é muito usado para medir encaixes rabo de andorinha, como esse aqui, ó. Nesse caso, a peça complementar que a gente usa é o cilindro calibrado.
Ah, como nessa representação aqui, ó. É verdade. Agora, para isso, a gente precisa usar algumas fórmulas. Vamos chamar o diâmetro dos cilindros calibrados para a medição de D, cada um com aproximadamente 0,9 de altura. X é igual a L minúscula, que é a largura interna do rabo de andorinha, mais o resultado de D dividido por tangente de alfa sobre 2 mais D. A altura é igual a L maiúscula, que é a largura externa do rabo de andorinha, menos L minúscula vezes tangente de alfa dividido por 2. L minúscula é igual a L maiúscula menos o resultado de 2H dividido por tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a 2H dividido pelo resultado de L maiúscula menos L minúscula. Se o encaixe rabo de andorinha for desse jeito, temos que usar a fórmula Y é igual a L maiúscula menos o resultado de D mais D dividido por tangente de alfa dividido por 2. Então, Angela, acabou a representação do encaixe macho rabo de andorinha? Tá prontinho. Mas dá uma olhada rápida que o pessoal deve estar curioso para aplicar as fórmulas. Vamos lá. Vamos calcular o x desse encaixe macho rabo de andorinha, sabendo que L maiúscula é igual a 60,418, H é igual a 10, alfa é igual a 60 graus e D é aproximadamente 0,9 vezes H. Bom, usando a fórmula x é igual a L minúscula mais D dividido por tangente de alfa dividido por 2 mais D. Desenvolvendo a operação, dá que x é igual a 73,459 milímetros. Bom, Miguel, agora eu quero ver se você está afiado. Olha aqui. Vamos calcular o y nesse encaixe fêmea-rabo de andorinha, sabendo que L minúscula é igual a 35, H é igual a 11 e alfa é igual a 60 graus. Sabendo que a fórmula principal é y igual a L maiúscula menos o resultado de D mais D dividido por tangente de alfa dividido por 2, e sabendo que D é aproximadamente 9 milímetros e 9 décimos porque H é igual a 11, a primeira coisa a fazer é descobrir o valor da L maiúscula através da fórmula L maiúscula igual a L minúscula mais 2 vezes H, dividido por tangente de alfa. Então, y é igual a 20,655 milímetros. Caio, onde está aquela representação que chegou do laboratório de desenho? Tá aqui, ó. Ah, muito bem. Eu quero que você ache o X nesse encaixe macho rabo de andorinha, sabendo que o L maiúsculo é 80 milímetros, H é 20 milímetros e alfa é 60 graus. Primeiro, usando a fórmula, a gente descobre que L minúsculo vale 56,906 milésimos e D é aproximadamente 18 milímetros. Agora, a gente usa a fórmula principal, 56,906 milésimos mais o resultado de 18 sobre tangente de 60 graus dividido por 2 mais 18. Aí, 56,906 milésimos mais 18 dividido por 0,5773 décimos de milésimo mais 18. Usando a calculadora, 56,906 milésimos mais 49,177 milésimos. Concluindo, x é igual a 106 milímetros e 83 milésimos. Muito bem, Caio, eu quero que você fique por dentro da medição do encaixe rabo de andorinha quando a gente tem que medir a ranhura externa e a ranhura interna. Para achar a medida da ranhura externa, a gente usa a fórmula x igual a mais R sobre tangente de alfa dividido por 2 menos H dividido por tangente de alfa, ou x igual a B mais R sobre tangente de alfa dividido por 2 mais R. Já para achar a medida da ranhura interna, a gente usa a fórmula x igual a
mais H dividido por tangente de alfa menos R sobre tangente de alfa dividido por 2 menos R, ou x igual a B menos R sobre tangente de alfa dividido por 2 menos R. Além das fórmulas que a gente já viu, a gente precisa conhecer outras fórmulas quando o assunto for medição de encaixes rabo de andorinha com auxílio de eixo padrão. Para achar a medida de um encaixe como esse, com auxílio de um eixo padrão, a gente usa as fórmulas. A é igual a x menos o resultado de z mais r. E B é igual a A mais Y. Neste outro encaixe, as fórmulas são: A é igual a x menos 2 vezes z mais r. E B é igual a mais 2y. Aqui as fórmulas são: A é igual a x mais o resultado de z mais r. E B é igual a A menos y. E, finalmente, neste encaixe, as fórmulas são: A é igual a x mais 2 vezes o resultado de z mais r. E B é igual a A menos 2 vezes y. Os eixos padrão devem ser escolhidos de forma que os contatos com as faces da peça a ser medida se situem à meia altura dos flancos, e a gente precisa ficar esperto para que os ângulos considerados como referência para a medição correspondam às especificações do desenho. Puxa, quantas fórmulas, hein? Eu acho que eu preciso de uma revisão. Vamos a ela? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer medição com peças complementares. Viu que a medição com peças complementares tem como base de cálculo duas relações trigonométricas elementares. E aprendeu a calcular várias medidas do encaixe rabo de andorinha. Bom, você já percebeu que a teleaula de hoje é pura matemática, né? Então dê uma boa estudada no seu livro, resolva os exercícios para tirar todas as dúvidas. Até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.